A vida pode ser mais leve. É uma alegria novamente estar aqui com você. Eu sou Hugo Richard e hoje eu queria te fazer uma pergunta. Como é que anda a sua esperança? Você sabia que quando uma pessoa perde a esperança, é como se ela morresse em vida? Por isso que diz que a esperança é a última que morre. A esperança é um farol que nos indica o caminho. É a luz que ilumina a certeza interna de que tudo vai ficar bem, mesmo quando alguma coisa aconteça diferente do que a gente gostaria. E por falar em acontecer diferente do que a gente gostaria, será que não vale a pena nós também trabalharmos a nossa fé? E também mudar a nossa forma de ver a vida, acreditando que algumas coisas, ou às vezes muitas coisas, dão certas em forma de errado. Quem sabe, quando as coisas estão desmoronando, na verdade elas estão se acertando. Eu, particularmente, eu sempre tento mudar ou direcionar ou dirigir a minha vida dentro de uma conformidade. Mas quando um fato acontece, eu procuro, particularmente dizendo aqui para você, revelando a minha forma de ver a vida, eu sempre procuro entender e acreditar que a melhor forma foi daquele jeito que aconteceu. Porque quando está para acontecer ou quando a gente está num determinado caminho, nós temos o direito de colocar a nossa força dentro, claro, de uma normalidade, dentro de uma coerência, colocar a nossa energia para que a gente possa transformar ou conduzir a nossa vida. Mas se um fato aconteceu, ao invés de ficar se lamentando, por que não agradecer e tentar extrair o melhor possível daquilo que aconteceu? Por mais que você tenha influência, por mais que eu ou qualquer um de nós pensamos ter algum tipo de influência, eu acho que ninguém vai discordar que é impossível mudar o passado. A única coisa que nós podemos fazer com o passado é mudar a forma como ele aconteceu na nossa cabeça, ou seja, ressignificar. E aí você me pergunta, mas Hugo, que história é essa de ressignificar? Pois é. Sabe quando você, sei lá, vamos fazer um teatrinho aqui, uma brincadeira. Imagina só que você, numa determinada situação da sua infância, da sua juventude, você deixou de fazer alguma coisa que era muito importante para você, uma viagem, ou um relacionamento que chegou ao fim, ou um emprego que acabou, você foi demitido ou teve que sair por algum motivo. E você ficou muito triste e, através dessa tristeza, gerou outras e outras sensações desagradáveis. Pois é, será que não vale a pena olhar para trás com um sentimento de gratidão, tentando entender e acreditando que foi melhor daquele jeito? Porque, às vezes, um passo dado diferente do que a gente gostaria nos leva para outro caminho que nos traz outras realidades. Tem até uma frase do Renato Russo, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por frases, que diz assim, muitas vezes na nossa vida, algumas coisas dão errado e acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Ou seja, às vezes o cenário parece estar desandando, parece que está se transformando, diferente do que a gente gostaria, mas naturalmente a vida nos apresenta algumas situações que, se tivesse dado certo, talvez aquilo não tivesse acontecido. Mas o que é o certo e o que é o errado? Será que o certo é aquilo que acontece dentro do nosso entendimento? Será que o nosso entendimento é o mais maduro? Por isso que eu sempre sugiro para as pessoas e tento colocar isso na minha vida. Nos nossos momentos de prece, nos nossos momentos de oração, por que não pedir ao Divino Criador, a Deus, ao grande arquiteto do universo, para que as coisas aconteçam como tem que acontecer da melhor forma possível? Porque nós ainda somos crianças espirituais, somos bebês espirituais. O nosso entendimento, por mais que você tenha 2, 3 formações, fale 2, 3 idiomas, tenha conhecido vários continentes, né? Por mais que a gente tenha toda essa, entre aspas, cultura, é uma montanha no universo. Uma montanha por si só é muito grande, mas quando você compara com o universo não é nada. Então, o nosso entendimento, vamos ser humilde e maduro o suficiente para entender que é muito pouco. Está aí o querido Sócrates que dizia, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Porque muito pouco nós sabemos, mas
o grande barato, a grande beleza de tudo isso é justamente aproveitar cada passo dado, porque cada degrau que nós subimos, nós evoluímos um pouco. Cada passo dado, nós não estamos mais onde estávamos. Estamos caminhando nessa incrível e infinita jornada rumo ao conhecimento, rumo à transformação, rumo à luz. E eu costumo dizer, mais uma frase aqui que eu amo, que tão importante quanto a chegada é o caminho. Então, nós temos pequenas chegadas, que são os nossos objetivos que são concluídos. Mas o momento da chegada em si, ele é muito provisório. Nós temos que desfrutar de toda a jornada, mesmo quando essa jornada se mostre diferente do que aquilo que a gente gostaria. E aí, de novo, será que nós ficamos chateados muitas vezes porque alguma ou algumas coisas saíram diferentes do que a gente idealizou? A gente quer controlar tudo. Controlar as pessoas, os filhos, o marido, a esposa, o vizinho, a equipe. Mas a gente não controla nem a própria respiração. Será que não vale a pena levar a vida com maior leveza? De um lado, temos pessoas que tentam controlar tudo excessivamente a todo momento. Por outro lado, tem pessoas que cruzam os braços, dobram as pernas e fala, deixa a vida me levar. Na poesia, pode ser até engraçado, mas na vida não é muito bem por aí não. Os resultados de deixar a vida me levar são grandes frustrações. Então nós temos que acertar o caminho do meio, que não tem a ver com indecisão esse caminho do meio, tem a ver com maturidade, tem a ver com bom senso, tem a ver com perspectiva de uma realidade dentro de um entendimento. Tem a ver com livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele é uma das melhores coisas que nós podemos fazer, que nós podemos, digamos assim, entender para a nossa realidade. Quando nós entendemos que temos um livre-arbítrio, mas nós não podemos agir além dele, nem a quem. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que, no dia de folga, por exemplo, reclamam porque está chovendo, fica chateado, briga com o filho, com o marido, fica cara feia, porque naquele dia queria, por exemplo, ir à piscina ou ir à praia. Ué, mas a chateação não vai mudar nada. Não seria melhor se adequar à realidade? Então, nesse caso, o além do meu livre-arbítrio é tentar reclamar e criticar ou querer que pare de chover porque simplesmente eu quero. Mas será que o meu livre-arbítrio, de forma inteligente, sensata e real, não seria me adaptar às mudanças? De repente está chovendo, eu vou ver um filme, ou eu vou fazer uma brincadeira em casa com a minha família, ou eu vou a qualquer outro lugar que eu possa ficar confortável mesmo com a chuva, mas eu não vou ficar reclamando porque está chovendo. Eu não vou ficar reclamando porque as coisas se apresentaram diferentes do que eu gostaria. Porque eu estou reclamando porque está chovendo, mas quem sabe um irmão agricultor que colocou toda a sua economia, toda a sua expectativa numa determinada plantação, estava pedindo ao Criador que chovesse porque ele precisava daquela água para conseguir gerar recursos para manter sua família. Então, essas nuances, essas transformações, essas mudanças, essa gama de realidade é um contraponto para a nossa vida de uma forma geral. Nós temos que entender, amados irmãos, que o que pode ser bom para um pode não ser bom para o outro, e às vezes o que não pode ser bom para você no primeiro momento pode ser bom no segundo momento. Porque, como eu sempre brinco com as pessoas e lembro, as dores são sementes de alegria. E aquela tensão de uma prova ou o choro de um nascimento indica muitas vezes, digamos assim, o momento de uma transformação. Todos nós nascemos chorando. Isso não significa que chorar seja ruim. Chorar talvez seja o anúncio sonoro de uma transformação, ou quem sabe o silêncio da concentração de uma prova, ao mesmo tempo que a sua tensão também seja o anúncio de uma transformação. Porque são as provas do nosso ambiente acadêmico que nos habilita a cursar os novos níveis. Assim como os desafios da nossa vida que se apresenta também vem extrair da gente o que há de melhor. É no vento contrário que o avião decola. Fica aí para a nossa reflexão. Será que quando a vida nos apresenta os desafios, ela quer nos derrubar? Não. Ela quer extrair de nós o que nós temos de melhor. E nós temos que entender isso com muita tranquilidade. E a vida é como se fosse, por exemplo, a escola.
Quando nós não passamos na prova, aquele problema se repete na sua vida, por exemplo. Tem algum problema recorrente, um problema financeiro, amoroso, problema de saúde, problema de relacionamento de uma forma geral? Será que tem? Se tiver, talvez tenha alguma coisa aí que você tem que entender, que nós temos que entender, porque aqui é um estudo em conjunto para todos nós. E nós estamos estudando, aprendendo em conjunto. Essa troca é muito importante para todos nós. Que nós tenhamos maturidade, leveza, capacidade de entender tudo isso e levar a vida com muito mais beleza, com muito mais amor, com muito mais arte, com muito mais tranquilidade. Porque, como já disse agora há pouco, tão importante quanto a chegada é o caminho. Nós temos que desfrutar dessa caminhada. Nós temos que desfrutar de cada momento que nós estamos vivendo, mesmo quando o cenário se apresente diferente do que a gente gostaria. Entender isso muda a nossa perspectiva de realidade. E aí, o que a gente chama de problema passa a ser um desafio. E por que não uma oportunidade? Ué, Hugo, você fala que o problema pode ser uma oportunidade? Pode. Porque, quem sabe, aquele desafio, você perde o emprego e através daquela viração que você buscou para ganhar dinheiro, você descobriu um novo talento e um novo negócio que te dá mais dinheiro, mais tranquilidade, mais segurança do que antes. Quando a gente muda essa percepção da realidade, as coisas passam a fazer sentido. É entender claramente a razão das coisas e praticar, exercer a gratidão, o entendimento. Quando nós fazemos isso, a vida se apresenta de uma outra forma. Quer ver outra coisa interessante? Sabe quando a gente perde o emprego? E você reclama, enfim, se você deve conhecer alguém, por exemplo, alguém da sua vida, um tio, uma tia, um pai, sei lá, ou até mesmo, quem sabe, você, perdeu o emprego e fica durante muito tempo remoendo, reclamando, durante semanas, meses, anos, porque aquele emprego foi a coisa mais importante da sua vida, quando, na verdade, você podia ter reunido tudo aquilo de bom que você aprendeu, beijar, agradecer, abençoar aquela empresa, aquela equipe que tanto gerou conhecimento, retorno financeiro, aprendizado e tudo mais, e partir para uma outra, honrando, respeitando, agradecendo pelo que você viveu. Mas não, tem pessoas que levam a sua vida como se estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Sabe por onde passou, mas não sabe para onde está indo. Meus amigos, amados irmãos, todos nós, e particularmente nós. Por que particularmente? Porque é uma missão de cada um de nós. Nós aqui, por exemplo, do MAP, eu, Hugo, o máximo que nós podemos fazer é estar aqui trazendo essas reflexões. Mas nós não podemos mudar seu comportamento. Você não pode mudar o meu comportamento. Nós mudamos de dentro para fora, assim como acontece em toda a transformação da natureza. Quando você planta uma sementinha, ela fica ali no escuro durante horas, dias, semanas, sei lá. E depois ela passa a germinar, depois ela passa a crescer, florescer, frutificar. As verdadeiras transformações, elas ocorrem de dentro para fora. Então, o máximo que nós podemos fazer é jogar uma aguinha nessa terra onde a semente está, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, escolha mudar. Acenda o farol da esperança na sua tela mental, no seu consciente. Honre e respeite tudo que você viveu. Entenda que a sua vida pode ser muito melhor, mas nada vai valer você querer uma vida melhor se você não valorizar a vida que você tem hoje. Embora, claro, a sua vida, assim como a minha, está muito distante do que eu gostaria. Mas eu já sou muito feliz com o que eu tenho. Não porque a vida mudou e me deu tudo o que eu condicionei para que ela me desse, mas eu honrei tudo o que eu tenho e continuo buscando mais. Porque quando você respeita, honra a sua vida e as suas conquistas, você agradece e abre a porta para o novo que há de vir. E continua buscando aquilo que faz o seu coração bater forte. Aí você tem uma perspectiva de felicidade maior. Lembrando que a gente nunca vai ter uma vida totalmente feliz do dormir ao acordar, do acordar ao dormir. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o ser humano ele é tão complexo que quando ele não tem um problema, ele cria um. Por que não deixarmos de criar problemas e pensarmos nas soluções? Por que não deixar de criticar o marido, a esposa, o filho e agradecer por aquela pessoa dividir a vida com você? Agradecer ao universo por ter proporcionado esse reencontro de espírito nesse cenário maravilhoso que é o planeta Terra, nesse palco maravilhoso chamado vida.
Fica aí essa reflexão para todos nós. E para encerrar, eu queria recitar aqui a letra de uma música cantada por Gonzaguinha, mas na verdade a letra de Erasmo Carlos, que fala justamente sobre esperança, sobre acreditar, que diz assim: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Esse menino me disse para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue e nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu te convido, vamos lá fazer o que será. Vamos transformar a nossa vida. Vamos nos envolver, abraçar uma causa, uma casa, um projeto, uma vida. Mesmo que você continue no seu dia a dia, no seu trabalho, seja ele qual for, se você colocar mais amor, se você colocar mais propósito, se você colocar mais consciência da importância que você faz, sendo uma peça pequena, porém muito importante numa gigantesca engrenagem, essa percepção e essa mudança de consciência já faz grande diferença, porque você vai ser o melhor que você puder dentro da sua realidade, dentro daquilo que você faz. Você não concorre com o outro, com quem quer que seja. Você concorre com você mesmo. Eu não concorro com quem quer que seja. Eu concorro comigo mesmo. Com os medos, com as fraquezas, com as inseguranças, com as procrastinações. Que a gente vença aquele verdadeiro adversário que é o nosso eu interior, que muitas vezes tenta nos puxar para baixo. Mas ele também não quer nos derrubar. Ele só quer que o nosso consciente, o eu superior, ascenda e cresça com os desafios internos para que a gente possa florescer e frutificar nesse cenário incrível que é a vida aqui na Terra. Agradeço a você pelo seu carinho, agradeço pela audiência, peço a você que se inscreva aqui nos nossos canais, é sempre uma alegria encontrar você aqui. Peço a você também que compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece. Quem sabe tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Desejo a você uma tarde, uma manhã, uma noite incrível. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz. A gente se encontra muito em breve.